Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Às vezes um indivíduo não consegue entender por que uma pessoa de idade como eu resolveu fazer vídeos no YouTube para falar do Vasco e ainda se acha no direito de falar mais sobre a história do clube ao invés de falar das emocionantes partidas que o time faz. Bom, em primeiro lugar, eu faço isso porque não é proibido e porque as partidas não são tão empolgantes assim, não é? Em segundo lugar, porque o YouTube deixa. Em terceiro lugar, porque antes de ser coroa eu fui jovem e desde aquela longínqua época eu já era vascaíno. Não posso chegar à velhice e negar a realidade. Ou seja, nasci vascaíno e morrerei vascaíno. Não posso lutar contra isso, nem que eu ou que alguém queira. E eu tenho certeza que as pessoas como vocês, mais jovens do que eu, não desejam mudar de time no futuro. Concordam? E, em último lugar, me sinto na obrigação de defender a instituição Vasco da Gama contra qualquer indivíduo que tente usá-lo como passarela política com interesse pessoal. Para você ser um vascaíno de verdade, talvez até você já seja um vascaíno de verdade, mas o que falta para você ser um vascaíno raiz, talvez você também já seja um vascaíno raiz. Afinal, não posso julgar isso porque não lhe conheço pessoalmente. Mas vamos em frente, refazendo o raciocínio. Suponhamos que você não seja nem um vascaíno de verdade e suponhamos que também não seja um vascaíno raiz. Bom, para você saber em que categoria se enquadra, primeiro temos que dizer o que isso significa. O vascaíno de verdade pode ser aquele torcedor que não sabe nem por que torce para o Vasco. Foi uma coisa natural e a escolha poderia ter lhe levado a ser torcedor de qualquer outro time. Talvez tenha sofrido a influência familiar, ou de um amigo, uma amiga, ou se lembre de algum ídolo do passado. Sei lá, mas na realidade você talvez nem tenha pensado muito nisso. E o vascaíno raiz é aquele que se apaixonou pelo Vasco por causa da sua história lá no passado, por causa de origem e vínculos familiares portugueses, ou se identificou com os princípios religiosos e de igualdade e de respeito essenciais para os fundadores do clube lá em 1898. Volto já para explicar por que é importante você ser vascaíno raiz. Não demoro. Aproveite para dar seu like, se inscrever se ainda não tiver feito e deixar seu comentário sobre nossos vídeos. Você deve ter percebido que meus vídeos não focam primordialmente nos resultados dos jogos do Vasco. Não que não sejam importantes, são sim, inclusive falamos algumas vezes deles, mas é que já tem muita gente se dedicando a isso, inclusive debochando do clube, como fazem algumas pessoas da mídia que esquecem de realçar o que o Vasco tem de mais valioso e bonito, que é a sua memória. Falaremos sim sobre jogos e resultados, mas quando forem fundamentais para concatenar um raciocínio, mas e principalmente se eles chocarem favorável ou desfavoravelmente com a história do clube. Às vezes as pessoas se esquecem disso e batem desnecessariamente no clube, atingindo o nosso glorioso passado. E é nesse momento que o Vasco vira anedota de esquina. Com certeza ninguém seria doido de fazer gracejo com o clube se conhecesse sua história. Eu nunca vou compartilhar com quem mistura as coisas, às vezes para ganhar visualizações e consequentemente dinheiro. Sei que essas pessoas podem até ser vascaínos, mas se deixam levar por outros interesses. Sei que todo mundo tem direito de ganhar a vida e só se faz isso lucrando, mas eu não vou embarcar nessa. Aliás, eu só dou lucro para o YouTube porque não exijo nada em troca, a não ser um espaço para colocar minhas opiniões. As propagandas que o YouTube inclui no meu vídeo são dele e que faça bom proveito. Claro que ele gostaria que eu tivesse muito mais inscritos e visualizações, assim eles ganhariam com certeza muito mais. Mas isso eu deixo por conta de vocês, se quiserem.
Minha missão é sempre valorizar a história do Clube de Regatas Vasco da Gama e sempre farei isso principalmente em respeito ao meu avô, que me ofereceu, também de graça, essa dádiva de torcer por um clube que tem princípios que carrego por toda a minha vida. Respeito é um sentimento amplo, abraça a afeição, a estima, a consideração, o carinho, a cortesia e a gentileza que todo mundo merece. Igualdade é um sentimento de equivalência que resulta em justiça e equilíbrio, e ambos são princípios que só podem ser fundamentais se vierem alicerçados à fé e religiosidade que nossos fundadores adotaram e reverenciaram na cruz das velas das naus de Vasco da Gama. Aqueles que não concordam com meus sentimentos, só posso dizer que o livre-arbítrio é um dos princípios que respeito. Porém, a convicção moral de seguir os princípios de nossos fundadores tem me dado muito mais alegria e felicidade do que frustração. E nenhum político infiltrado no Vasco que o tenha adotado como seu clube de preferência por interesse pessoal terá o meu apreço. Muito menos se for ou tiver sido vinculado a partido político que ignore Deus. E sei que há alguns que se aproveitam dos princípios de respeito e igualdade, tão na moda hoje em dia, mas preferem não reconhecer a existência de Deus. Isso quer dizer que nenhum político do Vasco presta? Não, evidentemente, claro que não é isso. Só estou dizendo que existem alguns que usam a nossa cruz como uma muleta ou escada para subir na vida, pois não podem acreditar nela sem contrariar a ideologia de seus partidos. E esses políticos podem torcer por qualquer coisa, menos pelo Vasco dos nossos fundadores. Vou ficar por aqui porque esse é um vídeo curto que sempre quis fazer para ressaltar a luta que travo contra os hipócritas que se agarram à cruz como um símbolo pagão, que preferem tratar como mercadoria para angariar simpatia e não como um símbolo religioso que nossos fundadores adotaram como forma de demonstrar sua devoção a Cristo. É isso aí, amigo. Voltaremos logo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até a próxima. Saudações vascaínas.